Fala, minha gente, tudo bem? Hoje nós vamos responder perguntas. Toda semana aqui no canalzinho eu coloco um post, faça uma boa pergunta, e as pessoas fazem perguntas e eu respondo. E por que as pessoas querem que eu responda perguntas? Eu também não sei. A minha opinião pouco importa, mas esse vídeo também é uma prática muito comum entre pastores, pastoras, teólogos, teólogas, gurus da religiosidade crente nesse país, que fazem a prática da tudologia opinológica generalizada, em que eles podem falar sobre absolutamente todos os assuntos, todos os temas, em todos os sentidos, e ir aconselhando as pessoas. Contudo, talvez eles não tenham qualificação suficiente para realizar tal feito. Eu, como evangélico e um não pastor diplomado, resolvo então preencher essa lacuna na qual pessoas que não necessariamente ocupam cargos religiosos fazem essa prática da opinologia tudológica generalizada, contudo com certa qualificação para os temas aos quais ele se mete a fazê-lo. Se você não me conhece, meu nome é Bruno Requidal, eu sou doutor em Economia Política Mundial, mestre em Filosofia, graduado em Filosofia, formado em Teologia, pai, militante, editor da revista Zelota e também educador popular. Se você gosta desse tipo de conteúdo que a gente pode desenvolver aqui, não esquece de curtir esse vídeo, comentar para engajar, espalhar a palavra por aí e considera ser membresia aqui do canalzinho, porque semanalmente temos conteúdos exclusivos para o nosso grupo, que é pequeno, mas fiel e resistente. Além disso, a chave do Pix tá aqui na descrição também, porque vai que tá sobrando uma merreca aí e você não tem o que fazer com ela, a não ser mandar uns 5 centavos para nós. Um pouquinho mais de 5 centavos seria interessante. De todo modo, sigamos para as perguntas. Primeira questão. Se o homem foi na Lua, por que não foi no Sol? Essa é muito simples de nós respondermos e temos duas saídas importantes. A primeira é o grupo que crê que não chegamos ao Sol devido à incapacidade de criarmos um óculos escuro suficientemente potente para olharmos diretamente para o Sol. Como nós não conseguimos fazer isso, na hora que nós estamos no caminho, em rumo a lá, a gente tem que ficar desviando para conseguir enxergar e a gente perde a rota. E aí é o primeiro que tentou fazer isso, inclusive foi o primeiro satélite. E o cara ficou rodando em torno da Terra, rodando em torno da Terra, rodando em torno da Terra, comunicando com o pessoal daqui e deu uma brilhante ideia. Nós poderíamos soltar objetos que ficassem rodando em torno da Terra, transmitindo informações. Isso aí é quente, informação quente, verdadeira, confie em mim. A segunda é que se você observar bem a Terra plana, né, como ela está organizada, a abóboda, né, que está em torno desta Terra plana, e a distância dos astros e dos planetas, o Sol está demasiadamente distante em relação à Lua. A Lua está mais próxima, né? Presa nessa abóboda da Terra plana. É verdade esse bilhete. É verdade, confiem nessa resposta. Segunda questão. Como sou novo aqui no canal, vou fazer perguntas que provavelmente tem vídeo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde aqui ao canalzinho. Quais livros de teologia e política você recomenda para quem é cristão e de esquerda? Pô, excelente pergunta, adorei, muito obrigado por fazer essa pergunta. Eu vou dizer o seguinte... Vou dar um de teologia, que pra mim é um dos que mais me impactou, que eu achei maravilhoso. Eu sou de uma linha que não é muito das discussões, elucubrações, como é que fala? Transcendentais, sobre aquilo que a gente não tem como tangenciar, nem ver e tudo mais. Eu acho mais interessante um tipo de teologia que se preocupa com a leitura do texto bíblico e com a análise crítica e histórica desse texto, e dando ferramentas para as pessoas que se inserem e querem se inserir nessa tradição para manejar esse texto com a maior autonomia possível e praticar a sua espiritualidade em sua comunidade, às suas maneiras. Dito isso, um texto que, para ficar excelente, ele tem que piorar muito, né? Porque ele é muito melhor do que isso. É um texto maravilhoso. É o texto Contra Toda Condenação, da Elsa Tames. É uma teóloga e biblista mexicana que me influencia impressionantemente. Talvez você encontre essa versão em português. Teve apenas uma tiragem, infelizmente, Contra Toda Condenação. Perdão. Acho que nos anos 90, 80, eu já me perdi aqui nas décadas. Mas é um livro que trabalha uma análise muito crítica das cartas de Paulo, e nessa análise crítica ela demonstra as contradições que tem no texto, mas não só isso, mas em relação à história, como essas contradições estavam enfrentando determinadas situações de classe, de gênero, problemas entre grupos étnicos e no enfrentamento contra a estrutura do Império Romano. Tudo isso ao mesmo tempo. E nesse caldeirão ela vai tentando destrinchar o que está acontecendo aí nas cartas especificamente escritas de punho de Paulo, porque boa parte delas não foi. Por exemplo, 1 e 2 Timóteo não é de Paulo, é da galera que vem como seguidora de Paulo e coloca o nome dele lá. Então, interessante pensar isso, e a análise da Elsa Tames é brilhante. Se você encontrar essa versão do Contra Toda Condenação em português, ela deve estar cara pra caramba, porque como foi tiragem única e há 1363 anos atrás, ou há 3, 4 décadas atrás,
você vai ter dificuldade. Contudo, porém, entretanto, todavia, tem caminhão que caiu por aí nas avenidas dos PDFs desse país. Então, é possível encontrá-lo, em especial em espanhol. Em espanhol, o Departamento Ecumênico de Investigações, que fica na Costa Rica e publicou esse livro, disponibiliza o PDF gratuitamente. Também fica a dica aí, se você consegue ler o espanhol. Essa é uma excelente recomendação. Outra recomendação, vou aproveitar que eu lembrei aqui da Elsa Tames, um outro livro chamado Las luchas del poder en los orígenes del cristianismo. Nós não conseguimos ainda traduzir esse texto porque nós estamos sem grana, mas a gente quer traduzir ele para publicar em português. É um livrinho muito bom. Aqui, quando eu estava mais com afinco na campanha do Apoia-se, a gente fez essas leituras, né? Inclusive, se vocês quiserem acompanhar, essas leituras estão disponíveis lá. As leituras que a gente fez desse livro, da Elsa Tames, capítulo a capítulo, bala, show de bola, e aí vale a pena aí acompanhar por lá. A gente fazia a tradução simultânea enquanto lia. E a gente está querendo fazer uma tradução escrita, propriamente publicar em português, mas estamos sem grana para tal. Infelizmente. Mas As Lutas de Poder nas Origens do Cristianismo é um livraço também. É um livraço que ela analisa a primeira carta a Timóteo, mano. Puta! Destrinchando e destroçando as recomendações que tem lá, apresentando qual era o contexto histórico, como eram as pessoas que eram destinatárias da carta, como era aquela comunidade, divisão de classes, gêneros, os papéis que estavam em conflito. Pô, é sensacional, cara. Puta, que livro bom. Então, esses dois, Contra Toda a Condenação, da Elsa Tames, e Las Luchas del Poder en los Orígenes del Cristianismo, também da Elsa Tames. Tem uma coletânea em inglês que eu gosto muito, que articula teologia e política, que é On Marx and Engels Theology, do Roland Bower. Infelizmente não tem tradução para o português, mas, cara, se vocês têm acesso ao inglês, tem caminhão que caiu por aí também em alguns sites. Putz, que livro bom, cara. Excelente! E se você gosta desse tipo de tema, especialmente quem é de esquerda, e entender a relação entre cristianismo, revolução, mais radicalizada propriamente dito, do Roland Bower, disponível no site dele, se eu lembrar, eu coloco no PDF, o link para o PDF aqui na descrição, que se chama, que é The Red Theology, a teologia vermelha, em que ele passa o papel desempenhado por movimentos religiosos, por teólogos nos processos revolucionários em Europa e em Ásia. Excelente, excelente. Guarde isso aí que é bom demais esse trem. E aí, em português, eu indicaria As Armas Ideológicas da Morte, do Franz Inkelamert. O PDF também está liberado gratuitamente pelo autor. Se eu lembrar, eu coloco na descrição. Nós temos uma playlist chamada As Armas Ideológicas da Morte aqui no canal. Se eu lembrar, eu também coloco aqui. Se eu não lembrar, vocês me lembram, porque a vida tá corrida. Eu tenho que sair daqui a 20 minutos aqui da minha casa para ir pro trabalho. Então, tá meio apertado o tempo. E aí eu deixo para vocês me ajudarem se eu esquecer de colocar, para eu colocar depois. Mas esse link das Armas Ideológicas da Morte, da playlist, que a gente lê um trecho, e também esse o próprio livro em PDF, que é muito, muito, muito bom. Então fica aí essas dicas interessantes. Eu acho que eu contemplei bastante o lance da articulação entre religião e política com esses livros, tá? E outro, um que eu recomendo fundamentalmente, Manifesto Comunista. E aqui, se você está seguindo esse canalzinho, toda semana nós vamos lançar um vídeo de leitura comentada do manifesto. Se você não conhece, nunca leu, acompanhe. Se você já leu, venha para a nossa leitura comentada. Se você não tem esse livro, adquira-o, é muito importante. Tem o livrinho aí do Manifesto Comunista, porque a gente, com essa leitura comentada, acompanhando esse estudo linha a linha, com calma, sem pressa, nós vamos desmistificar um monte de lorota que é colocada em cima desse texto e um monte de, como gostam os conservadores, falácias, que são soltas em cima aí do Manifesto Comunista do próprio movimento de Marx. Então é uma dica boa, leia o manifesto. Precisa de auxílio? Vem com a gente na leitura comentada. Última questão é um combo, e um combo maravilhoso, ó. Cristão de esquerda pode defender o uso da violência, da força, defender revolução, luta armada e tomada do poder? Já começa assim, mas tem mais, tá? Reação do oprimido, entre aspas, né? Tem respaldo nas escrituras? Perante a violência do capital e do Estado, o cristão pode reagir ou deve se martirizar e oferecer a outra face? Entre aspas, oferecer a outra face, fecha aspas, é mal interpretado? A reação deve necessariamente ser dentro da legalidade da democracia burguesa?
Esta pergunta foi muito boa e eu agradeço muito o camarada que fez ela. Na verdade é um combo, né? Mas vamos nesse combo. Cristão de esquerda pode defender o uso da força, da violência, defender a revolução, luta armada e tomada de poder? Minha gente, a princípio, e por princípio, não. Certo? Nem o próprio humaninho que pensa, cara, a gente precisa fazer uma revolução, deve ter, que do meu ponto de vista, o tanto que eu pude estudar, como objetivo, como meta, usar a arma, fazer valer na base da pancada. Não é essa a primeira parada. Surge a questão do conflito direto e do conflito efetivo, dado a estrutura real e histórica de poder vigente e de como funciona do ponto de vista do dominador ou da classe dominante, que ela não é dominante só porque ela quer, ou que ela não é um sujeito canalha, não é moralista que a gente está falando. Dentro da estrutura da divisão social do trabalho existe um grupo que detém um privilégio e decide, esse privilégio decide sobre a coordenação de toda a divisão social do trabalho. Todo o trabalho socializado realiza um produto que é socialmente desenvolvido para ser socialmente consumido, para socialmente garantir a reprodução desse modo de vida, dessa organização social, desta forma social. Contudo, dentro desse ciclo há uma quebra, porque a coordenação desse processo ela é decidida de acordo com os interesses de um indivíduo, os interesses privados dos grupos que realmente detêm meios de produção e que, portanto, mediam a relação de produção e consumo, mediam a coordenação da divisão social do trabalho, ou seja, como vai ser combinado isso, a destinação dos investimentos, ou seja, para onde a gente vai orientar a nossa economia, só que ela é toda socialmente construída. Só que na hora de ser socialmente construída, realizada, na hora de decidir, não é uma decisão racional econômica que seja socialmente planejada. Ela é de acordo com interesses fragmentados de indivíduos, interesses privados. Esta contradição faz com que uma classe domine sobre todas as demais, afinal ela tem o poder de coordenar a divisão social do trabalho. Quando isso acontece, e há essa posição, se a classe trabalhadora se levanta e fala, gente, assim não dá, vamos mudar essa bagaça, o que vocês imaginam que quem tem capital, tem dinheiro para contratar mercenário, para incentivar milícia, para trazer exército para debaixo do braço, seja particular ou uso do Estado, porque jorra dinheiro na mão de um monte de deputado, como sempre acontece, mas dessa vez especialmente para tentar apoiar um movimento contra a classe trabalhadora. E de um monte de classe média que trabalha de testa de ferro para rico. Pensa nisso, essa galera se juntou e vai para cima da classe trabalhadora que tenta fazer uma transformação da realidade social, o que acontece? Conflito. E aí é um conflito no que a gente vai deixar os irmãos e as irmãs morrer que nem mosca? E a gente também vai ficar aqui tudo entregue? Dada essa dinâmica, há o potencial real e histórico do uso da força para garantir o processo revolucionário. Mas o processo revolucionário não é necessariamente um processo violento e etc, etc, etc. A questão é que, na realidade, há esse tal potencial conflito, dada a reação das elites. Tudo bem? E isso aconteceu muitas vezes na história em diferentes formas sociais, uma essência, né, que é sempre se dá do mesmo jeito, diferentes maneiras de organização da sociedade e diferentes maneiras de resolução desses conflitos. Então, é só para compreender. Se existe ou surge essa questão da força, é exatamente porque há uma reação por parte da classe dominante que não aceita alterar as relações de produção, que são relações irracionais, porque destroem as condições de reprodução da vida, então isso é um ponto técnico, né? Destrói a terra, destrói o trabalhador, não planeja socialmente. Injustas, quando a gente começa a entrar no âmbito moral, mas primeiro a gente está falando do âmbito econômico, racional. Partiu disso a questão moral, né? É uma relação injusta socialmente, quando eu apresentei para vocês esse quadro aqui de como funciona a coordenação da divisão social do trabalho. E não aceita alterar, portanto, para garantir as condições de melhora de vida para todo mundo, mudar essas relações, quando ela não aceita, tem problema, entendeu? Então, o lance é este. E como a gente vai alterar? Existem muitas possibilidades na história. No Chile, por exemplo, o projeto socialista foi democraticamente eleito, por dentro das regras burguesas. Que vai aqui, ó, a reação deve necessariamente ser dentro da legalidade da democracia burguesa? Não sei. Depende. No Chile fez. O cara foi eleito democraticamente. Aí, graças à elite chilena, um exército militar canalha que resolveu se aliar aos interesses dos Estados Unidos e com um incentivo e costa larga estadunidense, deu um golpe.
matou o presidente, massacrou um monte de movimento popular socialista que existia e saiu perseguindo e chacinando opositores. Então, entendeu? É aí que tá. Foi dentro do jogo e não aceitaram. Deve-se pensar a respeito. Reação do oprimido tem respaldo nas escrituras? Ó, disclaimer. Aviso. Alerta. Prestem atenção. Eu não gosto de fazer, e não acho correto, um respaldo bíblico com autoridade espiritual para dizer o que você deve pensar politicamente e dentro das suas ações e tomadas de decisão e organização de militância. Eu acho que isso é o que um conservador faz e eu acho que ele está errado. Ele não pode botar na conta do divino aquilo que ele está tomando de decisão hoje aqui, nas relações efetivas e práticas do dia a dia. Isso aí isenta de responsabilidade dele botar a mão na massa, sujar a mãozinha e fazer as coisas. Então, eu não vou fazer essa parada. Eu acho que não é certo eu chegar e dizer, olha, na Bíblia é assim, assim, então se tá na Bíblia, tem que fazer e pode fazer e tá liberado. Eu acho isso errado, acho isso pilantragem, e eu acho que isso é a armadilha que o conservador coloca em todo mundo, porque as pessoas não têm relação com a Bíblia, elas têm medo da Bíblia, medo de Deus, medo de uma interpretação X ou Y, tem medo. As pessoas aprendem a ter medo, aprendem a ficar distante e deixar na mão do especialista para ele dizer o que ele tem que fazer, e o especialista, ao invés de distribuir maneiras e instrumentos exegéticos para ler o texto bíblico, fica só reproduzindo que a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, com autoridade divina sobre todos os demais. Pô, não acho massa. Mas, dito isso, caso eu quisesse fazer isso, a Bíblia inteira dá respaldo para a reação do oprimido praticamente. Praticamente inteira. Praticamente inteira. É a luta de povos que são escravizados, de povos que são expulsos de sua terra, de grupos que são ameaçados por impérios e que se levantam, que reagem, que lutam contra. E lutam literalmente. Então você pode se levantar. Pode botar a cara lá, mano. Quer dizer, se eu fizesse isso, o que eu não vou fazer. Mas tem. Eu vou dar um exemplo simples, por exemplo. O livro de Juízes. O livro de Juízes é a luta popular contra os reinados de terras que estão ali querendo assimilá-los, expulsá-los ou acabar com eles. Né? Eles são seminômades, sem terras, rodando ali pelo território, se assentam, utilizam, e quando eles estão perto de algum reino, o cara vem com o exército para massacrar, os caras se levantam e derrubam. E vai contra, e reage. Vários profetas, se não quase todos, vão falar sobre a reação dos oprimidos contra os opressores e botar Deus como um agente que está nesse processo, lutando contra o inimigo, lutando contra o seu opressor, lutando contra esses poderosos da terra. E assim vai, mano. Então, assim, se a gente quisesse fazer essa brincadeira que eu acho que não é correta, respalda. Perante a violência do capital e do Estado, o cristão pode reagir ou deve se martirizar e oferecer a outra face? Eu já acho que respondi, né? Eu acho que eu já respondi, mas não do ponto de vista de autoridade bíblica. Né? Veja bem. E nem digo e nem acho que deve ser exclusivamente o que me deu vontade, me dando na telha, a gente vai então reagir e sair quebrando tudo, que a gente não pode ser burro. Né? É uma organização coletiva, de classe trabalhadora, que se solidariza, que toma consciência, que se auxilia, que se ajuda no enfrentamento contra relações de opressão e de dominação. Né? Uma greve, ela não necessariamente é violenta, ela não vai deflagrar em um processo violento. Agora, se você fizer uma greve, com certeza vão chamar a polícia, com certeza vão chamar o uso legítimo da força para acabar com a greve, e vão chegar sarrafando. E era uma greve só, interromper o trabalho, ocupar uma fábrica. Ninguém tá depredando necessariamente, ninguém tá fazendo nada que deveria. Ah, mas vem, meu amigo. O pessoal que luta pela terra, luta por moradia, né? Mínimo que deveria ter, essas coisas. O enfrentamento é bizarro. Inclusive, um dia, quem sabe, para a membresia aqui, eu conto historiazinha de algumas experiências que eu pude ter junto com a galera na luta pela terra. Dito isso, oferecer a outra face é mal interpretado? Muito, porque não é pra você ser uma ovelha de presépio, né? Você tem que ficar ali, paradinho e só tomar na cabeça, de maneira alguma. Organização, solidariedade, coletivamente, e não é uma decisão individual. Eu vou ser o brabo, eu vou ser a braba, eu vou ser o cara que vai chegar a fazer acontecer porque eu tô puto. Não, velho. É organização da classe trabalhadora, não é uma loucura individual.
né? O próprio pensamento de movimentação e de mobilização comunista é um pensamento coletivo, um pensamento comunitário, de organização de grupos, e não Biruleibe indo sozinho, dando uma de tio França. Vamos trabalhar aí. E isso aqui é uma coisa importante da gente refletir. A ideia da não violência idílica, como se fosse simplesmente eu sair me entregando por aí, ela muitas vezes equipara a violência como o uso legítimo da força com a quem não tem nem a legitimidade para atuar politicamente, por exemplo. Né? Então, você pega alguém que tem o uso legítimo da força, o Estado, ele é justificado, ele pode chegar lá sentando sarrafo de acordo com as regras modernas do jogo. E aí um grupo que só é pisado em cima se levanta e fala, não, cansei, chega. E aí vai olhar e falar, ó, você tá sendo violento, hein? O outro maluco, não, mas espera aí, é que a gente não pode fazer a mesma coisa que eles, mas não é a mesma coisa. Um tem legitimidade, tá recebendo prêmio, joinha por estar fazendo isso, e os outros estão só sendo massacrados. Não pode. A gente não pode achar que é normal e que é justo que um mundo se reproduza dessa maneira, e do mesmo modo que não pode achar que é normal e justo que o modo de produção se organiza da maneira como ela se organiza dentro do capitalismo. Não é. Então, não dá pra aceitar. Tem que se mexer, tem que pensar, e isso não significa uma apologia à violência, uma apologia a ser brabo, vão sair quebrando tudo. Não é ser burro, mano. É a gente planejar como serão as nossas ações, e sabendo que, ainda que façamos dentro das regras do jogo, ainda que a história nos mostra que eles vão tentar derrubar. Ainda que dentro do jogo. Então tem que estar atento, tem que saber a história, tem que saber o que acontece. E é isso, minha gente. Se você gosta do tipo de conteúdo que a gente desenvolve aqui, não esquece de curtir esse vídeo, comentar para já espalhar a palavra por aí, porque eu sei que você estava esquecendo. Não vai embora sem fazer isso. E não esqueça que aqui nós vamos seguir trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu!